Como tudo é cíclico, esse movimento de retornar à natureza, ele acontece de tempos em tempos. Na década de 60 e 70 a gente teve esse movimento e cada vez mais a gente se volta para um estilo de vida mais natural, mais saudável. E isso acontece quando a gente se afasta muito da natureza. Naturalmente um equilíbrio vem e nos lembra que a gente está se dissociando das coisas mais essenciais e a gente começa a pensar em viver no campo, em voltar para a natureza. E o momento que isso aconteceu mais recentemente foi durante a pandemia. As pessoas confinadas começaram a pensar se aquele estilo de vida estava valendo a pena ou não, se elas não podiam viver melhor. Esse recolhimento das pessoas nas casas fez com que elas refletissem sua forma de vida, o que estavam fazendo com o seu tempo. Com isso, muitos foram para o campo e buscaram uma alternativa, ou seja, de vida, uma interface entre cidade e campo. Dificilmente essas pessoas voltam a uma vida normal como estavam vivendo. Sempre vai ter uma diferença nisso. Para vocês terem uma ideia, 25% da população de Nova York saiu de Nova York. Um grande êxodo urbano bem no momento da pandemia. Obviamente essas pessoas não vão voltar exatamente à vida que estavam. Tiveram esse contato com a natureza e começaram a ter uma outra dimensão de tempo, do uso do seu tempo e da qualidade de vida. Então imagina, se tu pode fazer alguma coisa morando no campo e atendendo alguma demanda na cidade, para que tu vai voltar para a cidade? E essa possibilidade sempre teve aí, da gente viver no campo, da gente ter uma vida mais saudável, ter mais contato com o mundo natural, poder empreender no campo. Só que durante a pandemia isso ficou mais evidente, mas a oportunidade continua aí. É uma questão de a gente olhar para isso e assumir essa ideia, trabalhar para conseguir esse resultado. E agora isso ficou aberto, essa possibilidade é muito real para muito mais pessoas. Então a pandemia trouxe a reflexão e abriu uma porta para que a gente possa pensar no momento que a gente puder e ir viver no campo. A pandemia acelerou o processo, mas agora, como diz a Tati, abriu uma porta. Então isso não para, continua, tanto que as pessoas estão nessa busca, continuam nessa busca para ter uma vida no campo. E quem já experimentou não vai querer voltar para a vida que estava, obviamente. E não é só o momento social que interfere nessa decisão e que causa esse movimento. Dependendo do momento individual das pessoas ou de cada família, elas sentem que estão prontas para assumir um estilo de vida mais saudável. Então tem pessoas que cumprem aquele roteiro social, se aposentam e finalmente quando elas podem fazer o que elas querem, elas resolvem viver no campo, compram um sítio e vão ter uma vida mais sossegada. Tem famílias que despertam antes e que resolvem criar os filhos no campo, resolvem empreender no campo. Então o momento social, a questão da pandemia, ajudou a gente a enxergar essa possibilidade. E agora muita gente pensa nisso com muito mais realidade, vendo isso como uma possibilidade real de vida. Hoje, com a internet no campo, a gente pode fazer uma série de trabalhos que se fazia na cidade, a gente pode empreender no campo, tem um movimento de turismo rural e de serviços de campo muito maior. Então a oportunidade de viver no campo, ela está aí. Ela foi acendida mais recentemente pela pandemia, mas é uma questão da gente mudar o olhar e ver que pode ter uma vida muito mais harmoniosa, em contato com a natureza, onde a gente pode gerenciar o nosso tempo se a gente pensar em viver no campo. E quem vive e quem tem uma pequena experiência com relação a isso, não volta atrás, com certeza. Os depoimentos que a gente tem recebido das pessoas que fizeram essa transição é que houve uma mudança brutal na vida deles, ou seja, renasceram, estão vivendo uma forma completamente diferente, muito mais harmoniosa, muito mais saudável. Essa que é a verdade. Às vezes, num primeiro momento, você só pode passar um tempo fora da cidade e com o tempo pode ir cada vez mais para o campo. Às vezes você pode realmente fazer tudo que você faz na cidade no campo. Então é uma questão da gente mudar o nosso olhar e enxergar essa perspectiva como uma possibilidade. E isso realmente aumenta muito a nossa qualidade de vida.